Oi gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente está aqui com mais um vídeo desses nossas gotinhas, né, de história da arte. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os afrescos e essas pinturas que vão saindo, continuando a nossa linha do tempo. A gente saiu um pouquinho desse movimento grego e chegou um pouco na Itália. Bom, esse momento é meio atrapalhado porque uma civilização juntou na outra, e enquanto uma já estava super desenvolvida, a outra ainda está se organizando, e a gente vai ver o que tem sempre influências, né? A gente vai agora que a gente vai começar a prestar atenção que a gente pode falar de um momento e não necessariamente ele tá certinho dentro da linha do tempo, mas que a gente esteja continuando ela, né? Quando a gente vai ver esse desenvolvimento de uma e a absorção da outra, né? Vira toda uma miscelânea, e a gente percebe que alguns pontos se desenvolvem em determinadas artes e situações e outros vão andar por outros caminhos. Bom, quando a civilização grega, né, chega lá próximo da Itália, já existia uma civilização lá que são os etruscos, né, que já faziam afrescos. Eles tinham uma coisa muito, por mais que um não conhecia o outro, né, eles já estavam produzindo coisas muito parecidas. É por isso que a gente fica assim, não dá para você ficar preso a essa questão. Uma coisa aconteceu e aí o outro veio e substituiu, ou então uma coisa aconteceu para a outra, né, ir à frente. A gente tem que sempre levar em consideração que tudo é muito orgânico. Então, essa linha do tempo é para a gente se ajustar mesmo onde as coisas aconteceram. Então, estamos mais ou menos em 470 a.C. Vou mostrar aqui uns afrescos para vocês, aqui lá na Itália já acontecendo, ó. Isso aqui, ó, na Península Itálica, que vai ser chamada, às vezes nos livros de história da arte, vai ser chamada assim, Península Itálica, porque na verdade não era Itália ainda, né, gente? A Itália foi um dos últimos povos da Europa a se conscientizarem que era uma nação. Vamos pensar assim, a unificação italiana só aconteceu em 1870, olha só como é próximo, né, de agora. Enquanto a gente vai ter aqui esse desenvolvimento de povos na Península Itálica, e tanto desse desenvolvimento de povos lá nas ilhas gregas, que cada um com sua conversa ali vão trazer pra gente essas ideias. Mas bom, quando a gente olha o Império Romano de uma maneira geral, vamos pensar aqui Império Romano, deixa eu ver uma data aqui, a gente já está muito próximo de agora, 15 antes de Cristo, de 15 a 60, vamos dizer, antes de Cristo, né? E depois de 15 antes de Cristo a 60 depois de Cristo, que é o afresco que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, né? Essa moça aqui e aqui embaixo também, olha como é bonito esse desenho. É uma representação de um jardim. E a moça aqui também tá colhendo flores, enfim. O que acontece, né? A gente vai ter sempre a influência de um povo a outro, ainda mais em povos mercantes, povos que se misturam, povos que andam, e a gente vai ver que isso foi uma questão do Império Romano. E quando a gente fala de arte do passado, a gente tem que levar em consideração que tudo era mais lento, né? Hoje em dia a gente fala arte do passado é coisa de ontem. Mas quando a gente falar de arte do passado, a gente vai perceber que uma modificação, uma ideia levava anos para acontecer. E ela foi ficando mais depressa a partir do século XIX. Anteriormente, um período de arte podia ser marcado por 200, 100 anos, 200 anos de produção de forma muito parecida. E quando a gente fala dessas culturas mais antigas ainda do mundo antigo, elas vão levar alguns anos, às vezes até milênios, para poder se desenvolver. Então, a gente está mais ou menos nesse papo aqui de coisas que vão ser bem devagar, uma civilização sendo influenciada pela outra e produzindo e copiando mesmo, absorvendo o que aquilo tinha de bom, desenvolvendo coisas novas dependendo de sua cultura. Quando a gente olha para o tipo de relacionamento que a gente vê entre os gregos iam muito para fora, tinha uma relação com o exterior, com a fala, com trazer o seu pensamento, né, muito mais fácil. Tanto é que eles tinham suas conversas, né, suas rodas de conversa com os filósofos, tinham os locais específicos, né, tinham esses pontos de encontro. Quando a gente olha um pouquinho mais para a relação do romano com o seu local, a gente vai ter realmente essa expansão de um exército, de uma saída, né, de um povo que faz essa cultura, mas
Familiarmente, a casa do romano era um pouco mais introspectiva. As mulheres não saíam tanto de casa assim, elas ficavam mais com o serviço do interior. O romano era também comerciante, então normalmente suas casas tinham um ponto de comércio, ele já tinha uma lojinha, mais a casa, e o centro era um jardim, sua ágora ali, ele estava ali para conversar. Então a gente vai ver esses desenhos de jardinagem acontecendo também dentro desse espaço interno da casa e trazendo um pouquinho do de fora para a sua relação íntima. Isso vai ter com os afrescos romanos. Isso a gente conseguiu observar muito através de duas cidades que ficaram preservadas durante muito tempo, que são Pompeia e Herculano. Não sei se você conhece a história delas, mas a história de Pompeia é aquela história de que o vulcão entrou em erupção, em atividade, uma atividade muito violenta, que ele chegou a cobrir a cidade. Existem relatos, né, dos filósofos. Plínio, tem o Plínio jovem, Plínio velho, um estava em Pompeia, o outro não, e ele conversa, ele fala sobre essa erupção porque ele vê de longe isso acontecer. E aí a cidade é toda coberta. E aí são duas cidades, não só uma. A cidade de Pompeia ficou mais famosa, mas Herculano também foi uma outra cidade que ficou coberta de cinzas, né? E essas cinzas conseguiram fazer com que nada se destruísse ali, né? Se você tirar elas, já ainda vão achar coisas ali atrás, ali embaixo. Então a gente sabe um pouquinho de como eram essas civilizações através da escavação dessas cidades, que também é recente, gente. Essa descoberta não é da época, não foi na época que voltaram lá e escavaram. É muito recente esse momento de descoberta de Pompeia. E aí, olha só, deixa eu ver aqui, uma que eu acho muito bonito, que eu acho muito interessante. São esses retratos aqui, olha só como são bem fidedignos já, né? A gente tem esse movimento aqui já de captura de uma expressão, de uma ideia. E aqui também uma natureza morta, olha só que interessante essa imagem. Olha a transparência do vidro, isso são pinturas feitas de... esse aqui são afresco, têmperas, enfim, que são técnicas que são mais antigas, né, usadas assim. Uma coisa que eu não falei, né, no último vídeo eu falei do afresco e não falei como ele faz. A gente faz a técnica do afresco, ele tem esse nome, né, porque a gente trabalha em cima da massa fresca. Então você está fazendo a massa de trabalho de cobrir a parede e vai fazer tudo em pedaços. Você faz um pedacinho, pinta aquela sua tinta, que pode até lembrar um pouquinho uma aquarela, né? Porque ela tem que ser fluida, ela vai ser aplicada em cima da massa fresca e a massa, na hora que seca, vai fazer ela se grudar ali e não vai sair. Então, o afresco, essa ideia é porque a massa está fresca e você aplica a tinta em cima da sua superfície fresca para ela ficar. Existe também a técnica do seco, que você pinta em cima da parede já seca, mas aí é uma coisa mais recente. A gente vai ter aqui mais o afresco acontecendo nessa época aqui. E, enfim, a gente vai ter também os pigmentos que vão ser utilizados na época. Sempre a gente tem que lembrar, às vezes a gente acha que tudo é muito terroso, ou então não tem muita cor. Tem que lembrar o que era possível para o artista daquela época, que as coisas que ele tinha em mãos. A gente vai ter um desenvolvimento dos pigmentos um pouco mais à frente. A gente vai ter mais oferta, na verdade. Não é exatamente um desenvolvimento, mas é ofertas de pigmentos acontecendo mais à frente do que nessa época aqui. Mas a gente já tinha dourado, já sabia se misturar cor, enfim, já tinha toda uma tecnologia possível para que eles fizessem essas belezas que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, são sempre vídeos muito curtinhos, é uma ideia só para você dar uma relaxada e saber um pouquinho mais sobre a história da arte, um pouco mais sobre a história da pintura. Eu espero que vocês tenham gostado desse também. A gente falou... Gente, é uma super pincelada, né? E eu espero que vocês gostem desses momentos de respiro aqui, da gente falar um pouquinho sobre arte. Já era uma série que eu queria fazer há algum tempo e eu espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, esse vídeo vai ficar por aqui, então compartilhem bastante para que eu faça cada vez mais, botem os sininhos, avisos todos para receberem sempre as novidades que a gente tem por aqui. Se inscrevam no canal e esperem o próximo e vão curtindo tudo que a gente vai conversando aqui com vocês. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!